Desejamos cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Abram suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 4 e o versículo 12. Acredito que é um texto bem conhecido e depois faremos algumas considerações. Epístola aos Hebreus, capítulo 4 e o versículo 12. A nossa tradução aqui diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Podeis assentar, tomar o vosso assento. Inicialmente agradecemos a Deus, irmãos, por esta oportunidade de poder contribuir com o reino de Deus. Agradecemos o honroso convite feito pelo pastor Zés Viana. E o que eu vou dizer aqui não é novidade, principalmente os obreiros amados, irmãos que estão ali já intercedendo por nós, que é muito nobre, irmãos, falar a palavra de Deus. Mas a responsabilidade, ela é grande. E é nessa hora que a gente valoriza o fato de estar sentado. Porque nós falamos, né? Tudo que você torna público não volta. Ainda mais com o advento da internet, as mídias, uma imagem, frações de segundo, ela corre o mundo. E lógico que nós não estamos aqui para exibição, longe de nós, que Deus nos guarde, nos cubra com o seu sangue, o sangue de seu Filho. Mas agradecer a Deus por esta oportunidade. Prezada e amada igreja, nos ambientemos. Plenitude na palavra é o subtema ligado ao tema central, cheios da plenitude de Deus. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. Os irmãos sabem que temos um tema central, que fala da plenitude do Espírito, e nesse primeiro momento está sendo destacado um subtema, que é plenitude na palavra. Não confundam plenitude na com plenitude da. São partículas diferentes. Então, nós estamos vendo plenitude na palavra. E diante do texto que nós lemos, Hebreus capítulo 4 e versículo 12, propomos o seguinte título: a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus, amada igreja, tem características e habilidades que a tornam diferente de qualquer outra obra literária. Fizemos alguns apontamentos, talvez não dê para passar, mas eu já adianto, a Bíblia como livro é único. Você pode pegar todos os compêndios de ciência, de descobertas, não chegam aos pés da Bíblia. Temos aqui muitas pessoas de formação acadêmica. Nós não estamos dizendo com isso ou desfazendo de obras literárias, absolutamente. Nós estamos dizendo que a Bíblia é a palavra final. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o escritor começa a dizer que ela é eficaz. Aqui nós levaríamos algum tempo
ela é inspirada por Deus, pelo seu Espírito. O autor da Bíblia é Deus. Não confundir autor com escritor. Os escritores são as pessoas que Deus usou. Ela faz parte de uma coisa chamada inspiração plenária. A inspiração que Deus deu para cerca de 40 escritores, ela não existe mais. Ela foi dada e foi tirada por Deus. Só para aguçar a nossa mente. Outra coisa, o que está na Bíblia está completo, louvado seja o nome do Senhor. Do Gênesis a Apocalipse, não pode aparecer um Josué e dizer que foi orar e que falta o Salmo 151. Pode pegar esse camarada e dar uma surra nele. Vocês gostam, né? Aí, irmãos, vamos nos estendendo. Maria é mãe de Deus. Maria salva. Onde está isso? Não há um versículo. Onde está purgatório na Bíblia? Eu estou dando um exemplo para aguçar a vossa mente. Eu, com o meu milheiro, que é o menor aqui da AD Família, recorri à Bíblia de aplicação pessoal sobre esse texto para nos conduzir. E lá, essa Bíblia é muito válida, muito boa, ela nos diz: a palavra de Deus não é simplesmente uma coleção de palavras pronunciadas por Deus, ou um veículo para comunicar ideias. Ela é viva, transforma vidas e é dinâmica à medida que opera em nós, com a precisão do corte do bisturi de um cirurgião. Presta atenção, vou repetir essa frase. Ela é profunda. Com a precisão do corte do bisturi de um cirurgião. A palavra de Deus revela quem somos nós e o que não somos. Ela penetra o centro de nossa vida moral e espiritual. Discerne o que está dentro de nós, tanto bem quanto mal. As exigências da palavra de Deus requerem decisões. Não devemos apenas ouvir a palavra, devemos permitir que ela molde a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso, irmãos, empenho. Se vocês me perguntassem, é fácil ler a Bíblia? Não. É fácil estudar a Bíblia? Não. É fácil pesquisar a Bíblia? Não. É difícil, irmãos. É difícil. Aqueles que obreiros e obreiras que têm proximidade com o ministério cristão, da palavra, do ensino, sabem disso. Às vezes, você está estudando a palavra de Deus, parece que ela dilata assim, que você fica como dentro de um grande mar, do Atlântico. Há outras vezes que você precisa que esse Atlântico esteja perto de você e parece que ela encurta. Isso aconteceu de domingo à tarde até hoje de madrugada comigo. Jesus, será que é isso mesmo que eu devo falar com a igreja? Senhor, será que é isso mesmo? Senhor, se eu estivesse sentado lá, qual seria a minha reação? É isso que eu quero falar para os irmãos. Há uma ilustração, irmãos, talvez caiba aqui. Eu li há muitos anos atrás sobre o Instituto Butantan. Algum tempo atrás houve ali um incêndio e se entende que foi maldoso, calculado. Instituto Butantan, passei várias vezes lá perto, eu morava ali perto de São Paulo, na Corifeu de Azevedo Marques, considerado um dos maiores institutos do mundo em pesquisa anti-ofídio. E ele passou por um incêndio na época, acho que da pandemia. Eu estou fazendo analogia, irmãos, essa questão. Isso vale para a palavra de Deus, para as profissões, para aquilo de mais fácil que você considerar. Havia ali pesquisa e naquele instituto, naquela época, foi trazido uma serpente muito perigosa. E chamou-se lá um técnico para cuidar daquela serpente. E foi dado ao técnico o seguinte aviso: cuidado que essa serpente está
entre as mais venenosas do mundo. Qualquer descuido que você tiver e ela te picar, você vai ficar paralisado onde ela picar você. E foi dado, ele tinha que dar. Fazendo aqui um cardápio, né? Ele tinha que dar café, almoço e janta para a serpente. Então, a primeira vez que ele chegou, ela estava lá dormindo. Ele chegou com o maior cuidado do mundo. Abriu o recinto que ela estava, colocou a água. Na hora do almoço, ele colocou alimentação, janta e ide. Cada vez que ele ia fazer isso, a voz de aviso vinha no ouvido dele. Cuidado, que se essa serpente te picar, você vai ficar paralisado. Cada vez que ele ia fazer, antes de ele abrir o caixote lá, o recinto, a voz vinha, ele tremia, fazia e ia embora. Fez 1 mês, fez 2 meses, fez 3 meses, e passaram-se meses. Toda vez que ele chegava, ele olhava o recinto, a voz ressoava: cuidado que ela é muito perigosa. Se ela te picar, você fica paralisado. Passado o tempo, ele começou a chegar perto da caixa da serpente, que era realmente venenosa, e ele pensou rápido assim: todas as vezes que eu venho aqui, a serpente está dormindo. Não teve um dia que eu estivesse aqui para trazer o café da manhã dela, o almoço e a janta, e ela não estivesse dormindo, ela não piscou o olho para mim uma vez, ela não se incomodou comigo uma vez. Eu acho que exageraram. E nesse dia ele abriu de qualquer jeito a caixa e colocou a mão. Quando ele colocou a mão, a serpente picou ele e o lado ficou paralisado. Qual é a lição, irmãos? Tudo que nós formos fazer, façamos com atenção. Tudo que nós formos fazer, façamos com muita atenção. Eu confesso para os irmãos, cada um faz o que quiser. É controle de televisão e carro. Você é seu, você faz o que quiser. Mas envolve segurança. Irmãos, como é temerário um pai estar com a criança no volante, entre o volante e ele. Aquilo ali, irmãos, pode dar um desastre tremendo. Ah, mas eu sempre fiz isso e a minha criança gosta, ela se sente bem com o volante. Você sabe o risco que está colocando? Os irmãos podem dizer amém? Ou eu estou complicando aqui? Amém? Então, irmãos, em relação às coisas do Senhor, é a mesma coisa. Estou vendo aqui irmão Jamil, um grande amigo. Estivemos juntos no curso, ele, a sua esposa, irmão Fernando, outros, né? Casados para sempre. Um exímio tecladista, mas toda vez que tem ensaio do grupo de louvor, ele vem e ensaia como se fosse a primeira vez. Então, irmãos, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, aqui sem ser pregador, pregadora, ou ensinador, escritor, nós temos que nos aproximar como se fosse a primeira vez. Aleluias! Ah, Senhor, vou ler o Salmo 23. Ah, mais uma vez, o Senhor é meu pastor. Não, o Salmo 23 que você está lendo hoje, ou que vai ler ainda, é como se fosse a primeira vez, porque é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de 5 informações feitas em relação à palavra de Deus no texto de Hebreus 4:12. Primeira, ela é viva. Ela é palavra do poder ou da energia criadora. Terceira informação, ela penetra fazendo separação até entre os relacionamentos mais íntimos. Quarta, ela é o juiz dos pensamentos mais íntimos. E quinta, ela é o agente pelo qual Deus trata diretamente com a criatura. Nós não vamos aqui, amada igreja, citar exemplos. Existe um escritor já falei uma vez aqui, C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um ateu inveterado, culto, homem cultíssimo. Agora ele, já falecido, escreveu obras, até as Crônicas de Nárnia, né? Se tornou um filme famosíssimo. Esse homem foi um ateu de muito conhecimento. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes, quando o Senhor salva uma pessoa simples, uma pessoa que não tem muito conhecimento,
Os inimigos da palavra de Deus dizem: ah, você foi lá no culto e fizeram a lavagem cerebral em você, aí você virou crente. E eu pergunto, e quem é um ateu intelectual, grande escritor? Quem foi que deu lavagem cerebral nele? A palavra é viva e é eficaz. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Não existe lavagem cerebral, irmãos. Quando o Senhor trata com a criatura, Ele trata, seja analfabeto, seja doutor, seja cientista. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é viva, é isto que nós temos que entender nesse foco de plenitude na palavra. Podemos falar essa expressão, plenitude na palavra? 1, 2, 3, vamos lá? Plenitude. Mais uma vez. Só as irmãs. Só os irmãos. Plenitude na palavra. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? É a palavra de Deus, irmãos. Viva, santa, eficaz. E aqui nesse primeiro contato, uma pergunta para os inimigos da palavra de Deus. Aqui eu estou direcionando. Se tiver algum aqui. A pergunta, o que eles dizem, viu? Ora, se a Bíblia é como qualquer outro livro, como dizem seus inimigos, por que proibir que ela esteja em bibliotecas públicas, repartições municipais, estaduais e federais? Por que tirá-la? Por que escondê-la? Se ela, segundo diz os inimigos, é como um livro qualquer. Já pararam para pensar nisso? Arranca a Bíblia daqui. Aqui nessa mesa não pode ter mais Bíblia, porque eu sou ateu. Mas se a Bíblia é como um livro qualquer, por que tirar? Deixa ela ali, ela não vai fazer mal a ninguém. Conversa fiada faz sim. A Bíblia incomoda. Se a viúva chegar chorando e tiver um crente lá, uma crente, abre e lê um texto para a viúva, aleluia. Se chegar ali o órfão chorando, um crente, mesmo que não conheça muito a Bíblia, vai abrir um texto e vai ler um texto, aleluia. Se o juiz daquela repartição, o promotor, chegar chorando e dizendo: oh, eu estou com um problema em casa, doutor, nós temos aqui a solução, a Bíblia está aqui. A Bíblia incomoda sim, aleluias. Ela é a palavra de Deus, aleluias. Plenitude na palavra. Não podemos esquecer, irmãos, esse foco. Caros irmãos e prezadas irmãs em Cristo, se a humanidade em sua maioria deseja viver em pecado, em engano e ser guiada pela maligna agenda deste mundo tenebroso, certamente não terá o mínimo de coragem para ler a Bíblia Sagrada, menos que digam, ou mesmo que digam que ela é como qualquer outro livro. Os irmãos entenderam a resposta da pergunta que eu fiz? Se a Bíblia é como um livro qualquer, por que ela não pode ficar na repartição? É um livro qualquer, não faz mal. É como Memórias Póstumas de Brás Cuba, como Lusíadas. Não faz mal a Bíblia, deixa ela aí. Não, tira a Bíblia daqui, arranca a Bíblia. Opa, esse arranca aí, ele está dando um detalhe para nós. Eu fico feliz, tem alguns anos, eu fui fazer um compromisso aqui na Mato Grosso, ali perto do Sebrae. Me veio agora para os irmãos verem como nos alegra. Não sei se ainda tem, na calçada, em frente ao Sebrae, não sei se ainda tem uma banca de jornal. E eu não tinha ainda a NVI, a tradução NVI. Quando eu passei na calçada, eu vi uma Bíblia NVI a R$10. Olha, pastor Zé Roberto, me deu coragem, viu? Por que eu falo isso, irmãos? É uma tarefinha para vocês. Depois abram lá o site da SBB. Vê quanto custa fazer uma Bíblia. Essa aqui é maior, era explicada, né? Uma Bíblia, irmãos, com uma capa grossa, brochura, R$10.
Era a última aí que tinha, eu comprei. Eu falei, meu Deus, podia ser assim. Todas as bancas de jornais ter Bíblia, barata para vender, porque ela é a palavra de Deus. Mesmo que a pessoa não acredite, compra, leva, quem sabe, abre a gaveta, coloca na gaveta, mas um dia o Espírito Santo fala, você tem um tesouro na gaveta, abre lá que eu vou falar com você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não há igual, irmãos, não é igual. Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Amém. O texto da Epístola aos Hebreus, está acabando a saliva, Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos esclarece. A palavra de Deus é viva, é a primeira expressão. Coloque-se no coração. É viva, é viva, é viva. Aí vem aqui uma série de coisas que Deus nos colocou também no coração. Se ela não fosse viva, não seria eficaz. Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Se ela não fosse viva, não seria mais cortante do que espada de 2 gumes. Se ela não fosse viva, não penetraria até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Se a Bíblia não fosse viva, não seria apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Podemos dizer amém? Há um chavão, irmãos, e não deve ser aceito. A palavra de Deus fechada é um livro e aberta é a boca de Deus. Ela fechada é a boca de Deus também, tá? Se você estiver num lugar que a pessoa começa a desfazer da Bíblia e você não tem como fazer, saia de perto. Deus pode mandar um raio lá e consumir tudo. Irmãos, há inúmeros testemunhos da Bíblia fechada falando com feiticeiros, com feiticeiras. Há inúmeros testemunhos de pessoa em casa assistindo programas televisivos de evangelismo e está rindo de quem está lá programando, fazendo o programa, rindo e zombando da palavra de Deus e Deus falar. Então, cuidado, a Bíblia fechada é a palavra de Deus. A Bíblia aberta também é o quê? A palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Prezada igreja, há vários métodos de se estudar a palavra de Deus. Um deles é por meio de suas profecias. Irmãos, profecia na Bíblia é uma das coisas mais encantadoras. Eu vou citar algumas aqui. Não dá para, lógico, falar todas. Não confunda profecia com profetada. Não estou demerecendo, sou pentecostal. Na barriga da minha mãe eu já era pentecostal. Profecia segura do livro do Gênesis ao Apocalipse estão aqui. Outras podem falhar? Pode, porque o ser humano, o vaso, é limitado. Mas acredito em profecias. Vi muitas profecias. Irmãs do antigo círculo de oração, Deus usar alguém até menear a cabeça e aconteceu o que ela falou, letra por letra. Vamos pegar primeiro aqui para os irmãos entenderem. As profecias sobre o Messias, elas já foram cumpridas no Novo Testamento em torno de 115. Quem é que dá essa informação? A Bíblia de Estudo Pentecostal. As 115 profecias falando sobre o Messias, no Antigo Testamento, cumpriram-se todas em Jesus. Vou citar uma. Não dá para ler. Ou daria para os irmãos colocarem aí em mídia, por favor? Coloca para nós Miqueias 5:2, porque a igreja também está ficando sem saliva, ou com muita saliva, enquanto a minha falta. Vamos ler juntos. Depois eu explico rapidamente. Vamos lá? 1, 2, 3. Tu...
Eu peguei uma, né, das 115. O que é que dizem os inimigos da palavra de Deus? Que profecia é coincidência. Não existe profecia, segundo eles, o inimigo da palavra. Que profecia é uma coisa que... Vamos lá. Essa profecia de Miqueias, pode deixar aí, meu amigo, parece que é o Felipe Miller. Essa profecia que está aí, ela foi dita 700 anos antes de Jesus nascer. Vamos voltar? Vamos pegar aqui hoje, na Dia Família, nós estamos sentados. Que Deus use um servo dele com uma profecia. E a profecia dita hoje, nesse domingo de manhã, vai se cumprir daqui a 7 séculos. Irmão, se for coincidência, se fosse mentira, qual a possibilidade de acontecer? 0. Concordam? Alguém chutou alguma coisa aqui. E o tempo foi passando, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 anos. Os irmãos se lembram que Maria está grávida, está morando em outra cidade, e saiu uma lei que o recenseamento tinha que ser feito na cidade onde a pessoa nasceu. José se desloca com Maria, ela está em dias de ter a criança. Vai se cumprir Miqueias. Acompanha o raciocínio. Ele vem, quando ele chega, ele começa a procurar estalagem. Aqui não, senhor. Poxa, mas a minha esposa está grávida, está em dia. Eu não sei se vai passar dessa... Aqui não, senhor. E foram empurrando José e Maria. Imagine. Eu sou ruim de fazer teatro, né? Mas foram empurrando. Jesus está em Belém. E é em Belém que Jesus nasce para se cumprir o que os inimigos dizem que é coincidência. É a palavra de Deus viva e eficaz, se cumprindo, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que majestade, que coisa profunda. É coincidência? Não. Os estudiosos, o pessoal que trabalha com matemática, eles já fizeram uma potência, pegaram um 10 e colocaram 17 0 para que a profecia, essa daí, todas, né, mas especificamente essa, pudesse ser uma coincidência. Os irmãos já imaginaram o número 10 com 17 zeros? Quase nada. Pegaram outra vez um 10 e colocaram, potência, né? Eu fugi da escola faz tempo, mas tem gente boa de matemática. Colocaram um 10 e um 25 com potência. Um 10 seguido de 25 zeros para que pudesse ser coincidências com as profecias. Profecia é coisa séria. Se Deus falou, vai acontecer ou já aconteceu, aleluias. Tem mais aqui, eu só vou citar uma. Não precisa colocar. Essa envolve nós pentecostais. Ela é bela. Foi dada por Joel. Jesus falou, né? Fiqueis em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E naquele dia maravilhoso, havia judeu de todas as nações da terra. E o Espírito Santo desceu. Cumpria-se a profecia de Joel à risca, aleluias. Profecia, irmãos, profecia. A igreja ainda acredita em profecia? Amém? Amém. Não estamos falando aqui de profetada, absolutamente. Estamos falando de coisa séria, a palavra de Deus. Vamos ver aqui alguns símbolos. A palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Vejamos alguns símbolos. Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha? Aqui 2 símbolos da palavra de Deus. Como fogo, um grande purificador que destrói tudo que é falso e deixa somente o metal genuíno. Como um martelo que desperta e fortalece a vida e consciência, esmagando todo o mal que está dentro do coração, conforme nos atesta Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Eu li só 2 aqui, tem mais. Fogo e martelo. Fogo e martelo.
Se fosse, irmão, citar aqui testemunhos da Bíblia funcionando como fogo, são muitos. Se fosse citar testemunhos da Bíblia funcionando como martelo, são muitos. Ela também é um espelho que reflete, serve como água para purificar. E eu vou ler um aqui e passar à frente. Efésios 5:26, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui neste texto temos uma alusão aos costumes nupciais do Antigo Oriente. Banhava-se e arrumava-se cuidadosamente a noiva, antes de apresentá-la ao seu noivo. Aqui é Cristo, mesmo quem purifica a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Louvado. A função dela de lavar, como água. Tem mais coisas, mas vamos passar à frente para não vos cansar. O que é que aprendemos, irmãos? Com noções básicas. A palavra de Deus é viva. A partícula é, irmãos, preste muita atenção na Bíblia quando estiver estudando. É agora, à tarde, à noite, amanhã, daqui 300, 400, 500 anos. Ela foi, ela continua sendo e ela vai ser. O é significa isso. Por isso que nos dói o coração pessoas que conhecem hebraico, grego, aramaico e tanto aico aí, que diz que os dons espirituais não estão mais à nossa disposição. Irmãos, isso é um achincalho, isso é ofender a palavra de Deus. Há um livro, ele saiu, é muito antigo, o título é E Eles Falam em Outras Línguas. Um repórter que foi pesquisar sobre dons espirituais, ele não era crente. E ele começou a frequentar a igreja para os irmãos saberem como é a Bíblia, é a palavra de Deus. E ele chegava e tinha um culto pentecostal, aqueles gravadores antigos de cassete. Ele ligava o gravador e gravava as línguas estranhas. Gravou várias línguas. Levou para um mestre de línguas arcaicas, línguas mortas. Ligou o gravador, a pessoa ouviu e falou: eu nunca ouvi essa língua, não. Nem morta é, não existe essa língua. Foi pesquisando, e ele, à medida que ele ia pesquisando sobre os dons espirituais, repórter e não crente, o Espírito Santo foi falando com ele. Aleluias! Resumindo essa ilustração, um dia Jesus batizou ele com o Espírito Santo, com gravador e tudo, aleluias! A igreja pode glorificar a Deus, aleluias! Se tem alguém buscando o batismo com o Espírito Santo, continue! Continue. Eu falei aqui na palestra rápida, né, a mocidade se tornou pastor lá em Vitória, há muitos anos atrás. Ele era obreiro e não era batizado com o Espírito Santo. E ele orou da seguinte maneira: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas eu não quero fazer barulho. Eu quero ser um crente light. Quando eu for batizado, que tu me queimares a língua, eu quero falar baixinho, que nem minha mulher vai ouvir. E Deus está ouvindo a oração dele, né? Que Deus. Ele trabalhava na feira, ele disse que estava na parte dele, que era de tomate. Quando foi um dia, ele encheu a caixa lá o caixote de tomate e saiu no meio da feira. Quando ele saiu no meio da feira, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Foi tomate para tudo que é lado. Quem somos nós, irmão, para dizer: Deus, você só usa magro, por que não usa o gordinho? Deus usa gordo, usa magro. Usa quem pita. Bom, cheio do cabelo, deixa para lá, senão vai dar briga lá em casa. Ela é eficaz. Estamos diante de uma palavra original, energis, que traduzida significa ativo, poderoso. Não se pode resistir à palavra de Deus. Considere sem juízo. Considere a pessoa afoita que luta contra a palavra de Deus. Inclusive, nós temos crentes
Nós temos crentes que lutam, é um perigo. Eu saio de perto, confesso para você, não tem argumento. É mais cortante do que espada de 2 gumes. É mais penetrante, diz outra versão, ou mais afiada, NVI. A palavra de Deus é afiada e cortante, penetrante e aguda. Não há dureza que ela não possa penetrar. Não há negligência que ela não possa identificar e condenar. Não há desvio que ela não repreenda. Não há desobediência que ela não possa descobrir, censurar eficaz e severamente. É como uma afiada espada de 2 gumes. Presta atenção. Aqui é uma história que nós voltamos lá no Império Romano. Presta atenção, só vou ler uma vez. Uma espada de 2 gumes, uma temível arma que cortava um homem em 2 de um golpe só. No 1º século de nossa era, os romanos tinham uma arma formidável, uma espada de bronze, com ambos os fios extremamente cortantes. Seu desígnio era especialmente o combate de corpo a corpo, um instrumento versátil que podia cortar para frente e para trás. O escritor comparou a palavra de Deus, que é muito superior, àquela espada. Os irmãos já pararam para pensar? Que espada misteriosa era essa? Cortava um homem inteiro ao meio, numa só. E era curta. Ela tanto ia quanto ela voltava. O escritor bíblico, usado, inspirado pelo Espírito Santo, compara, a Bíblia era muito mais, a palavra de Deus a uma espada cortante. Ela está aqui nesta manhã falando conosco. Se você não trouxe o seu exemplar, né, em termos de Bíblia, mas você tem aí as mídias, louvado seja o nome do Senhor. Vamos andar aqui por cada hora. Ela penetra, ela divide alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir, e chegamos ao coração, para concluirmos. O que é coração, irmãos, na Bíblia? Coração na Bíblia não é o órgão que manda sangue para o corpo, que bombeia. Coração é a sede de sentimentos. Nos informa também a Bíblia de Estudo Pentecostal. Biblicamente, o coração pode ser considerado como algo que alcança a totalidade do nosso intelecto, emoção e vontade, as 3 coisas. Os irmãos sabem que tem pessoas que fisicamente estão bem, mas ficam doentes da vontade? Já viram pessoas assim? Há pessoas que fisicamente estão bem, mas ficam doentes do intelecto? É uma doença. Ela atinge o coração. Não é o coração que manda sangue. Estamos sendo bem claro. Há casos de luto que os irmãos sabem. A pessoa está passando por um luto tão intenso que perde a vontade de alimentação, de tomar banho, a alegria pela vida. Atingiu o coração. Não estamos censurando. Não estamos censurando, absolutamente. É um caso para... Aí olha, puxa, mas você fisicamente está tão bem, você vai à academia, você faz sua caminhada, o que está vendo? Eu estou sentindo uma angústia, uma tristeza, pode ter alguma coisa no coração. Eu não sou médico, né? Estou arriscando. O coração, como centro do intelecto, as pessoas sabem as coisas em seus corações, oram no coração, escondem a palavra de Deus no coração. Não quer pecar, não quer ser alvo fácil do pecado, esconda a palavra de Deus no coração. Alguns escondem aonde? O que eu quis dizer? Esconde aonde? Na cabeça, no cérebro. Mas a palavra de Deus deve ser escondida no mais íntimo do nosso coração. O coração é o centro das emoções. A Bíblia fala a respeito do coração alegre, do coração amoroso. E passando à frente, há uma passagem interessante sobre o coração em relação a Maria, mãe de Jesus. Quando Jesus está pré-adolescente, né? Que ele está crescendo, ela olhava para ele e guardava no coração. Mãe é mãe, né? Não, o anjo falou comigo, antes de eu ficar grávida, eu era virgem. Ela olhava, botava a mão na boca e a mensagem ia para o coração.
O grupo de louvor pode se aproximar. Já estamos aqui concluindo. Vou só citar, sem versículos. A palavra de Deus e sua eficácia. Preste atenção, amados irmãos, não quero vos cansar. A palavra preserva o crente de escorregar. A palavra revela a vontade de Deus. A palavra traz cura. A palavra preserva do pecado. A palavra ilumina. A palavra dá sabedoria. A palavra vivifica. A palavra dá vida eterna. A palavra é espírito e vida. A palavra liberta do mal. A palavra purifica. A palavra salva. A palavra suscita fé. A palavra propicia paciência e consolação. A palavra ensina o que nós não sabemos sobre as coisas de Deus. Ela cura da ignorância espiritual. A palavra repreende o pecado, o erro, o engano. A palavra corrige quem está no erro. A palavra exercita o crente em justiça, em santidade prática. A palavra penetra até o íntimo. A palavra comunica a natureza divina. Podemos dizer amém? Graças a Deus. Grupo de louvor. E estaremos fazendo o apelo. Os irmãos orem para que Jesus salve nesta manhã. Traga de volta os desviados, cure enfermidades e batize com o Espírito Santo e com fogo. Oremos, irmãos. Espírito de oração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Manhã memorável. E nós, irmãos pentecostais, nunca devemos de fazer aquela oração para que aconteça em nossos cultos. Jesus salvar, Jesus curar, batizar com o Espírito Santo e com fogo e nos preparar mais para a vida eterna. Então, nesta manhã, sem que seja uma rotina, mas queremos saber das pessoas que estão conosco, que sentiram-se tocadas, que entenderam a luz da palavra de Deus, do Espírito Santo que esclarece, convence do pecado, da justiça e do juízo, que devem aceitar Jesus nesta manhã. Vem à frente aqui. Alguém vai te acompanhar. Vem à frente aqui para nós orarmos por você. Dê um sinal. A igreja em oração, em intercessão. Quem sabe alguém que já provou da palavra, alguém que conhece a palavra de Deus, sabe que a palavra de Deus é a espada mais cortante, mais penetrante, mais afiada que espada de dois gumes. E nesta manhã quer se reconciliar, quer vir para o Senhor. Onde está? Onde está? É manhã de decisão. É manhã de decisão. Nós podemos garantir algumas coisas, olhe lá. Mas, irmãos, salvação e retorno para Jesus
não pode ser garantido. Aleluias, 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 aleluias. E saravá. Aleluias. Conheci um músico muito bom na igreja na época de mocidade. Chamava-se Manuel Passinha, um paraibano, autodidata, aprendeu a tocar violão sozinho. Tocou muito na igreja. Os dedos de violão, era um viludo, Manuel Passinha. Eu sempre admirei o violão. Olhava Manuel Passinha, ele tocava qualquer tom, qualquer altura. E um dia ele se desviou dos caminhos do Senhor. Isso não é para meter medo em ninguém, absolutamente, irmãos. Para ver, nada nos pertence, irmãos. Às vezes a gente fala na força de expressão, o amanhã não pertence. Eu pergunto para os irmãos, 30 segundos pertence a gente? Não, irmãos. Um AVC, qualquer coisa dá e... Pois bem, posteriormente fiquei sabendo que Manuel Passinho se desviou, foi tocar numa boate e por tocar muito fazia sucesso. E naqueles dias o Senhor usou um vaso e disse: Passinha, volta para minha casa, o seu tempo está terminando. E ele continuou a tocar na boate porque ele fazia sucesso, tocava muito. Passinho tocava violão maravilhoso. Passinho, volta à casa do pai, você ainda pode ser útil com o seu violão. E ele protelando. Ele foi pro show naquela boate. E ele não sabia que naquela noite era a última noite dele. Ele tocou, recebeu o cachê, abriu o estojo, era um estojo bonito, eu conheci, aveludado, colocou o violão dentro do estojo, fechou, deu boa noite para os seus colegas de conjunto, abriu a porta da boate, atravessou a rua, lá de dentro se ouviu um barulho de carro, estrondoso, correu. Passinho tinha sido atropelado, estava morto. O que é que nos pertence, irmãos? Qual é o acesso que nós temos? Nenhum. A igreja em pé. Aleluias. Chegou a ser batizado? Chegou. Um desviado. Ele lembrou de mim. Era da Igreja Batista, Portal do Gramado. Isso, né? Tocava na bateria lá? Chegou a tocar, né? Contrabaixo. Fala alto, contrabaixo. Aí. Que Deus bom, hein, Bruno? A igreja está feliz? Amém. Aleluias, graças a Deus. Aleluias. Aleluias. O nome dele é João. Os irmãos estarão intercedendo pelo João? Levante as mãos. Eterno Deus, Tu és muito bom. Aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor, eu não tenho palavras, Senhor. Sou vaso de barro. Senhor, como Tu surpreende a cada um de nós. Aleluia. O João volta à Tua casa nesta manhã, Senhor. Senhor, Tu estás livrando ele, Senhor, da perdição eterna nesta manhã, Senhor. Porque ele conhece o Evangelho. Ele tocou na Tua casa, é um músico, Senhor, e vai voltar a tocar em nome de Jesus. Quero apresentar outras vidas, meu Deus. Senhor, eu não conheço, não sei, não tenho o dom de discernimento, mas Tu sabes se há alguém nesta manhã que resistiu, que não teve forças, coragem. Dá a oportunidade, Senhor, ainda hoje, de voltar à Tua casa. Por tudo Te louvamos, por tudo Te agradecemos. Que a Tua palavra encontre guarida em cada vida, em cada coração. Não foi o Josué que falou, não foi a minha performance. Ai de mim, Senhor, vaso de barro. Mas a Tua palavra, o Teu Espírito, o Teu Filho,
que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ser conosco, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Deus os abençoe. Conclui o pedacinho do hino. Pode concluir. Amém. Como um farol